Bom, pessoal, vamos para a segunda rodada, né, aqui do nosso workshop. Primeiro, eu gostaria de parabenizar todos os grupos, né? Essas falhas tecnológicas, elas acontecem, a gente tem que saber que tem que lidar com elas, né? Isso não atrapalha em nada aí o nosso trabalho. Pedir só para o Alberto colocar no mudo, por favor. Obrigado, Alberto. Bom, eu vou fazer rápidas considerações, né, a partir de tudo que vocês trouxeram, e aí a gente pode fazer uma última rodada, né? Vocês não precisam falar sobre tudo isso que eu vou falar, né? Mas aí, seguindo a mesma ordem, aliás, vamos fazer de trás para frente, tá? De trás para frente, né? Então, o último grupo para o primeiro. Aí eu gostaria de ouvi-los. Não precisa, vocês não precisam refletir sobre todos os pontos que eu vou trazer aqui, mas só para que a gente possa fazer um fechamento, né? Aqui do nosso workshop, com o nosso foco principal, ou seja, saber um pouco do impacto, né, do pragmatismo jurídico nesse período de pandemia, sobretudo na interpretação e na aplicação do direito administrativo. Bom, uma reflexão que a gente pode fazer é o quanto o que acabou acontecendo em termos de decisão judicial, né, de jurisprudência de crise, essa expressão jurisprudência de crise não é só uma jurisprudência que é criada no momento de crise, não é só isso, né? A jurisprudência de crise, ela é muito um conjunto de decisões, geralmente dos tribunais superiores, né, tribunais constitucionais, que fazem criam um conjunto de decisões que tem um perfil sobre um determinado tema, que tem um perfil distinto, que são, em conjunto, um ponto fora da curva da jurisprudência que até então, sobre o mesmo tema, aquele tribunal constitucional acabava, digamos, defendendo, né, criando e defendendo. Então, por exemplo, em situações, isso vem muito do contexto europeu comunitário, mas em contexto de crises fiscais, né? Então, algumas decisões, por exemplo, que acabavam sendo mais, digamos assim, algumas decisões acabam sendo tomadas num contexto de crise fiscal ou de crise financeira, né? Que não seriam tomadas, no sentido até é, não ofender, mas de serem contrárias, muitas vezes, a alguns direitos fundamentais, né? Elas não seriam tomadas se não fosse esse contexto de crise. Elas se tornam muito necessárias. Então, a jurisprudência de crise ela é provisória, né? Porque o tribunal, antes de decidir, diz: olha, nós vamos decidir assim por causa desse contexto. Né? Então, só aproveitando, né? Geralmente tem fundos um fundo mais econômico, né? Quando eu falo em jurisprudência de crise, né? Então esse momento que a gente acabou vivendo a partir, né, do direito administrativo pandêmico, a gente percebe que em várias situações, vamos falar do Supremo Tribunal Federal, mas os outros tribunais também tomaram decisões, por exemplo, essa questão da competência concorrente, né, nas duas ADIs que foram necessárias aqui, né, para leitura obrigatória, na 2341 e perdão, na 6341 e na 6343, a gente percebe um contexto diferente de interpretação da competência concorrente. Né? Então, dando a entender que também seria especificamente para, né, a Covid. Então, o que eu estou querendo trazer? Será que nós assistimos, ou estamos assistindo ainda, né, porque a pandemia não acabou, um conjunto, né, de decisões, uma jurisprudência que se apoia num pragmatismo, em alguma medida um pragmatismo jurídico, né, nas vertentes contextualistas, consequencialistas, antifundacionalistas, ou nós temos um pouco mais do mesmo, vamos dizer assim, né, mas talvez com uma outra roupagem, que é esse ativismo judiciário que já vinha, digamos, num crescimento. Quer dizer assim, o que é possível identificar? Não, isso é ativismo judiciário, não é nada muito diferente do que já vinha acontecendo, ou não. Nós temos uma postura talvez até mais, ainda que mais ativista do judiciário, mas
com novos parâmetros ou parâmetros mais bem definidos. Então, é isso que eu queria trazer um pouco como uma reflexão. Esse direito emergencial, ele acaba impactando muito, né, a interpretação do direito administrativo. Por quê? Porque o direito administrativo emergencial pandêmico, né, que é o nosso caso, ele é um direito emergencial porque ele é de enfrentamento de uma emergência. Então, essa é a base, né? A finalidade e a base, né? O móvel desse direito. Ele é um direito especial, porque ele vai conviver com o direito geral, com o direito administrativo geral. Então, essa coexistência nem sempre é muito harmoniosa. E três, ele é provisório, como muitos de vocês trouxeram, né? Ele é provisório, ele é temporário, é um regramento, uma atividade legiferante, ela produz normas, mas que tem uma limitação. Eu passei a vocês aqui, só para fins de conhecimento, né? Duas recomendações do CNJ. Uma recomendação, que é a de número 66, vejam, do ano passado, de 13 de maio de 2020. Aqui não se faz menção à LINDB, mas ela recomenda aos juízes com competência para o julgamento das ações que versem sobre direito à saúde, vejam só, a adoção de medidas para garantir os melhores resultados à sociedade durante o período excepcional da pandemia da Covid. Há vários considerandos. Lá no final, a recomendação 66 vai ter um artigo, embora ela não cite, né, a LINDB, o artigo 5º, recomendar a todos os juízes com competência sobre o direito à saúde que seja observado o efeito prático da decisão no contexto de calamidade, com vistas ao cumprimento do interesse público e da segurança do sistema sanitário, bem como, vejam, a efetividade judicial e a celeridade no cumprimento da decisão. Então, recomenda, sim, a adoção de um pragmatismo em algumas vertentes, né, ou dimensões do pragmatismo, com um forte lembrete aqui aos juízes, porque é uma recomendação, né, de empirismo, né, de que estejam sempre, que a sua decisão ela vai ter um impacto no contexto da realidade em que ela se insere. Então, essa recomendação 66 ela foi nessa linha, e aí a gente teve, nesse ano, a recomendação 92, de 29 de março de 2021, agora sim, né, digamos, como que uma continuidade da anterior, mas agora já fazendo uma explícita menção, né, à necessária observância da isonomia nas decisões, né, pandêmicas e também dos preceitos veiculados pela LINDB. E aí há uma série de considerandos também, a anterior ainda na presidência do ministro Toffoli, essa aqui já na presidência do ministro Fux. E aí nós vamos ter também uma série de pontos. O que eu queria destacar, no artigo 1º, inciso 2, nós vamos ver que esta nova recomendação, ela faz menção, vejam só, que se reconheça a relevância do sistema NATJUS. Ou seja, reforça, né, algo que já existe no sistema, né, mas que, dando a entender que nesse contexto, né, como se tem que atentar às consequências práticas das decisões judiciais que serão tomadas, nos termos da LINDB, né, que o NATJUS deveria ser mais utilizado. Né? Então, há vários outros contextos, né, essa recomendação traz, né? Ela reforça a recomendação anterior, como eu mencionei, a 66, mas ela traz novos elementos. E, embora ela tenha também um período de vigência determinado, até 31 de dezembro de 2021, o que eu gostaria de trazer aqui para a nossa reflexão? Veja, se nós estamos diante de um direito administrativo emergencial que tende, pelo que, em alguma medida, ser um pouco mais pragmático, em virtude até da situação que ele procura enfrentar, ele vai deixar legados. Ainda que ele seja provisório, ele vai deixar legados. Né? E aí, voltando aos SEVs, né? Eu não sei, né, se o direito administrativo, né, ele fez esse questionamento, eu não sei se isso tem impacto. Vejam, os impactos são a partir da experiência, são a partir da vivência, do que nós vivenciamos.
Não é só, né, Iga, como você finalizou com o pós, não é só, né, a questão do que diz a lei. A lei vai dizer, veja, aqui ela diz no emergencial, traz regras que são provisórias, mas mesmo depois de terminar e não considerando sua ultratividade, não é isso, mas considerando que foi produzido durante a sua vigência, né? Não, será que não temos um impacto no sentido de, durante a sua vigência, por ser emergencial, reforça-se, né, a linha pragmatista, o método pragmatista, como a Rebeca gosta de, já percebi, né, que ela gosta, é um critério de segurança, mas é um critério de segurança para dizer, olha, não é um juízo pragmático, mas é um método pragmático, né, a aplicação do método pragmático. Então, reforça isso, mas deixa um legado para o direito comum. Gostaria de ouvir um pouco vocês. Ou seja, tudo isso que está se decidindo vai se terminar em termos de perfil decisório, método de decisão. Acabou a pandemia, acabou. Né? Isso não vai seguir. Ou seja, será que a pandemia ela não reforçou esses aspectos, né? Que já. Né? Bom, e aí, quando a gente. Mais um ponto, direito administrativo direito administrativo pandêmico, né? O emergencial. O que vai acabar acontecendo? Me parece que há um pragmatismo nas suas dimensões variadas intrínseco a esse direito emergencial. É intrínseco, porque ele é de enfrentamento, ele é especial e ele é provisório, ou seja, a decisão vai acontecer enquanto durar aquela situação fática. Aquele perfil decisório ou aplicação, a gente está falando de decisão, né? Mas a decisão aqui, por favor, não é, eu não estou me referindo só à decisão judicial. Estou me referindo à decisão judicial, às decisões legislativas que redundam em lei, né? Atividade legiferante, e também as administrativas. E esse ponto da administrativa, né, é um dado interessante, porque aqui mais uma consideração que eu gostaria que vocês trouxessem, né? É, será que também não vai ser um legado, ou menos isso que nós estamos? Veja, vocês trouxeram, um dos grupos trouxe aqueles atos normativos super interessantes que vocês trouxeram, do Ministério Público. Em outras palavras, o que está dizendo o Ministério Público? Deixe o órgão administrativo decidir. Conversem com ele, não vão pautando, ou não vão dizendo como ele tem que decidir. Há uma concertação, há um diálogo interinstitucional, né? E aqui um parênteses, num contexto de um presidencialismo de confronto, como esse que nós estamos vivendo, né? Que não é um presidencialismo assim que trata, eu vou dizer, um presidencialismo que homenageou o que até então tinha sido construído, ao contrário, em termos institucionais, né, de aplicação do direito. Sobretudo num contexto pandêmico, ele diz que não, tem que ser completamente diferente, né, do que até então ali os órgãos públicos tinham que decidir, né, o perfil decisório dos órgãos públicos. Então, essa questão da continuidade da economia, que a economia não pode parar, que foi também um outro tema que vocês trouxeram, acho que foi o SEVES, né? E a Priscila. Então, que a economia não pode parar, versus, né, a necessidade de proteger a segurança sanitária da coletividade, o presidencialismo de confronto se colocou de uma maneira muito explícita, né, muito explícita, favorável à continuidade da economia, no sentido de conferir mais peso, né? E aí, uma série de decisões do Supremo foram tomadas no sentido de equalizar melhor essa tensão, que é uma tensão que se colocaria e que se colocou, mas estava sendo resolvida, né, mais voltada à economia. O que eu quero dizer a vocês? Apesar de tudo isso, né, todo esse confronto interinstitucional que a gente viveu desde o início, não é porque é pandemia, mas a gente está vivendo desde o início do atual governo, né? Será que a gente pode dizer que um dos legados da pandemia, ou desse momento pandêmico, vai ser, ou já está sendo, a valorização das instâncias administrativas como o locus mais vocacionado para a tomada de decisões? Vejam, não que isso não possa ser revisado, né? O judiciário provocado, o Ministério Público, não é isso. Mas
Me parece que mesmo num, vejam só, não sei se eu estou me fazendo entender, mesmo num contexto de absoluto confronto interinstitucional e interpoderes, né, se inaugurou aqui um novo momento, né, porque se falar em diálogo num contexto normal, institucional, é uma coisa, porque o diálogo está acontecendo. Se clamar pelo diálogo, pela concertação, em um momento de confronto interinstitucional, né, é outra. Então, o que, que eu quero dizer? Talvez isso traga, sim, um reforço, né, da vocação mais originária das instâncias administrativas de resolver, de decidir. É? Então, gostaria de ouvir vocês que talvez, né? Claro, é um contexto de crise, mas isso talvez possa ser um legado também. Me parece que caminhamos um pouco para isso. Eu não sei o quanto a gente pavimentou essa rota, né? Mas me parece que ela que está avançando. Então, pessoal, existiriam aqui outros pontos, né? Nossa, aqui já é a palestra da tarde. Eu fui fazendo anotação. Mas, enfim, eu gostaria de ouvi-los. Vocês não precisam falar sobre todos os pontos, tá? E se quiserem acrescentar outros, para a gente fazer uma finalização, fiquem à vontade. Mas eu gostaria de ouvir, assim, muito rapidamente, cada um dos grupos agora, tá? De trás para frente. A gente vai começar com o Iga e com a Isabela, e aí vocês vão retornando até o SEVES, tá bom? Isabela? Tô aqui, Iga. Se você quiser começar, fica à vontade. Então tá, eu Não concordo, precisa professor. todo mundo falar, tá? Não precisa ser o Iga, um só do grupo pode falar, um da dupla, não precisa todo mundo falar. Eu tenho algumas posições aqui, Justina, se ele quiser falar na frente. Vou falar bem rápido, eu concordo com o professor, acho que a crise, a melhor resposta para a crise esse pragmatismo, ele colabora muito, e também acho que os efeitos dessa experiência pragmática vai repercutir para um momento posterior à crise, tanto na questão de qualificação das capacidades institucionais, né? Então, eu acho que não é por ser temporário que não vai... Não com certeza ele está pavimentando aí um caminho para um pragmatismo equilibrado, né? Então, rapidamente é isso aí. Obrigado. Para calibrar melhor o pragmatismo, né? Passa a ser uma referência, mas que ele seja aplicado, esse pragmatismo Sim, surge de uma maneira mais calibrada, entendi. mais calibrado, perfeito. Sim. Isabela. Nesse ponto que você tocou de que o direito administrativo emergencial é um direito especial, eu me lembrei muito das aulas que eu tive com o Dr. Pedro Costa Gonçalves, porque eu ainda estava no meu mestrado lá em Coimbra, e eu lembro dele falando que, é um direito especial no início da pandemia, mas a gente já está o quê? Há um ano nessa pandemia. Então, por que ainda usar de um direito administrativo especial? Por que não aplicar formular leis e fazer tudo pelo direito administrativo comum, com decisões que não precisam necessariamente ser revistas judicialmente depois do fim dessa pandemia, né? Então, é algo que ele colocou justamente porque essa convivência entre o direito administrativo emergencial e o comum, digamos assim, não é harmoniosa. E é temporário. Então, por que a gente não corre atrás e produz leis que possam efetivamente enfrentar essas questões em vez de ficar... Isabela, deixa eu só falar o seguinte, eu discordo veja, não é discordar do Pedro, eu até conversei com ele sobre isso, a gente estava no evento juntos e nós não discordamos, eu vou te explicar por que esse posicionamento. Lá em Portugal, diferente do Brasil, eles têm o estado de necessidade, nós não temos o estado de necessidade, Isabela. Nós não temos essa figura, né, do estado de necessidade, onde uma crise pode desembocar, né, na adoção do estado de necessidade que tem assento constitucional lá. A gente não tem.
Então, essa ponderação do Pedro, me parece, desculpe, acabei te interrompendo, mas só porque a gente tem muitos grupos, né, ela está muito ligada ao contexto do Estado português. Sim, sim. Num contexto mundial, né, em cada país vai realmente acontecer de uma forma diferente, mas lá eu lembro que diversos livros foram lançados, direito administrativo emergencial, de forma bem pragmática. E assim, lá que essa foi a minha experiência, né, da Covid-19, eu ainda estava lá, não tinha fundamento, porque exatamente por isso que você acabou de falar, tinha o que constitucional, né, para poder fundamentar. Aqui no Brasil, realmente concordo com você. Não, mas é porque é o seguinte, Isabela, no estado de necessidade é o contrário do que você está dizendo. O estado de necessidade, veja, você não precisa inovar no ordenamento jurídico, porque Sim, o órgão, a administração, vamos falar da administração, ela já está autorizada a tomar decisões que são de exceção em virtude daquela. Eu acho que é nesse sentido. E ainda assim, em Portugal, né, se estabeleceu o direito administrativo emergencial. A crítica do Pedro, eu acho que foi um pouco nessa. Mas é um sim, contexto deles, o nosso contexto é sim. diferente. Tá bom? Obrigado, Isabela. Próximo grupo. Bom dia, professor. Três comentários bem rapidinhos, vou tentar ser bem objetivo. Primeiro, sobre aquela reflexão que o senhor fez no início do comentário, sobre se já reflexo do pragmatismo nas decisões judiciais ou é um ativismo judiciário. Eu acho que são um pouquinho das duas coisas. Acho que, como o senhor falou, o fato de estarmos numa posição de enfrentamento favorece você visualizar contexto e consequência em decisão judicial. Então, acho que existe uma clara influência do pragmatista, mesmo que involuntária, na atuação do juiz. Mas acho que também tem um pouquinho de ativismo judiciário, porque, como o senhor falou também, a gente teve uma lacuna no Poder Executivo, nesse papel de protagonista, né, no enfrentamento da pandemia, e o Judiciário e também o Legislativo, penso eu, que nesse conflito de poder que existe, naturalmente quis ocupar essa posição de protagonista, e eu acho que também isso tem a ver com esse posicionamento. Um segundo comentário relacionado a esse ponto que a Isabela comentou, e que o senhor falou também, eu acho que se criar um regime jurídico ordinário especial, que é um contrassenso, né, ordinário emergencial, seria possível numa situação em que você outorga à autoridade administrativa uma ampla liberdade de atuação em situações Exatamente. Que é o estado de necessidade português, que nós não temos. Eu concordo. Sim. Porque, se você quer detalhar, é possível você antever que emergências vão surgir. É muito complicado, porque se você já anteviu, não vai ser uma emergência, porque você está se preparando já. Então, surge uma emergência, é justamente algo inesperado. Então, é difícil você programar procedimentos, né, que vão realmente servir para isso. Agora, Bernardo, o meio termo talvez seja, não sei se você ia fazer esse comentário, o meio termo, não sei se meio termo, mas a metade do caminho, né? Porque pode fazer o giro ou não, né? Seja você reforçar as competências administrativas. Acho que aqui fica talvez, né, um legado de reforço das instâncias administrativas e suas competências, que elas são determinantes. Porque senão você fica assim, uma administração sempre sendo tutelada. É claro que os excessos aconteceram, vocês mesmos trouxeram, não estou dizendo, mas eles acontecem num contexto ordinário também. Por que eles não aconteceriam, no, né? Onde, assim, eu não diria que uma marca, mas uma vicissitude da administração brasileira, infelizmente, ainda é a corrupção. Não como generalizada, né? Como eu não concordo com isso, mas você tem. A administração é feita de pessoas, e pessoas são corruptas ou não. Tem ética ou não tem. Né? Então, veja, de novo, né? Senão a gente vai ficar. Não é o que vocês trouxeram, eu compreendi no grupo. Mas senão a gente vai ficar sempre naquele ponto de considerar um critério de disfuncionalidade. E por causa da disfuncionalidade, né, eu vou sempre fazendo uma interpretação, uma hermenêutica que é contrária à gestão. Na verdade, aí a gente vai discutir nas próximas aulas. A LIDB vem muito para romper com isso. Né? Porque assim, não, tudo bem, se você tiver lá foco de corrupção, né, você vai ter que ir atrás, aí tem a cor de leniência, aí tem o processo de. Né, a gente tem já uma legislação, seja num contexto ordinário, seja num contexto excepcional como esse.
Mas a LINDB vem muito para fortalecer os gestores. Né? E aí vem todo esse contexto da pandemia, você vê, tem uma certa concertação, uma orquestração entre os órgãos de controle com a administração pública, né? Um ponto pode ser esse, mas aí é isso, então está dando cheque em branco para a administração. Né? Pode né, dizer que é isso. Pode se sustentar isso, eu acho difícil, mas pode se sustentar. O outro lado é dizer assim, não, está mudando a forma como os órgãos de controle, né, acabam se relacionando com quem eles controlam, que é a administração, que tem a competência para agir. Por isso a LINDB também. Né? Então, muito interessante que você trouxe. Obrigado, Bernardo. Próximo grupo? Obrigado. Não, professor, eu sou do mesmo grupo, só rapidinho, André. Rapidinho, eu acho que, só complementando aí que o Bernardo, vocês colocaram, eu acho que, de fato, o pragmatismo ele veio para ficar, né, o contextualismo, porque o juiz pragmático não necessariamente é um juiz ativista, né? Então, eu só queria fazer uma brincadeira, professor, já que estamos em home office, eu sei que o tempo está curto, porque o José iniciou o discurso, a fala dele, falando que ele estava de camiseta, tal, home office, agora no intervalo ele pôs terno e tal, então eu não poderia fazer essa brincadeira aqui para... eu vou ter que entrar num call com o cliente. Tá bom, mas era isso, para dar uma, né, tirar não, um vocês pouco podem ficar tranquilos que estão debaixo. Mas vocês estão em aula, vocês estão em aula. Gente, vocês podem Obrigado, ficar tranquilos né? que eu tô de bermuda também, tá? Vamos para o próximo grupo, então, por favor. Eu acho que é o meu grupo, professor. Vou fazer um pitaco rapidinho, sim, eu tenho me visto cada vez mais apegada realmente à ideia de método, principalmente porque eu tenho observado, por exemplo, a decisão do STJ que a gente analisou, ela foi muito fundamentada, ao interesse público na continuidade do serviço público. Bom, como a gente mesmo já falou, o que é esse interesse público? A gente já não tinha isso tão certo num período pré-pandêmico, agora durante a pandemia isso precisa ser explorado de forma melhor, e como o próprio Júlio falou, o período pós-pandêmico não é um retorno ao que a gente tinha, vai ser uma construção de algo totalmente novo. Então, o que eu vejo foi esse apego, tá bom, é claro, é evidente que existe o interesse na continuidade do serviço público, é evidente que isso atende, assim, teoricamente, esse tal do interesse público. Agora, a continuidade não necessariamente garante qualidade. Então, o que eu vi, por exemplo, foi uma decisão que não considerou, vai continuar do jeito que está posto, então o que isso significa, o que isso num contexto pandêmico significa. Por isso esse meu apego ao método, porque até nessas leis, esses dispositivos que a gente está vendo sendo editados, são leis com prazo de validade contado, as próprias leis estabelecem isso. Então, é evidente que tem que ser observado um cumprimento, é evidente que como dispositivos legais eles têm que ser cumpridos. Agora, esse apego, talvez, a termos muito específicos, como o próprio parecer falou, o que é, se é força maior, se é fato do príncipe, talvez isso perca um pouco ainda mais, né, a importância para exatamente a gente ver decisões que garantam sua segurança e efeitos que consigam se manter. É interessante, Rebeca, porque eu estou ouvindo você, eu estou tentando, assim, né, a partir desse momento eu já começo a entender como cada um de vocês pensa, né, até a linha ideológica, tudo eu já começo a perceber, né, isso é sala de aula, é importante, a gente vai trocando. Mas o que você traz, talvez, assim, chame a atenção também, e a LINDB, ela inaugura um pouco isso no direito brasileiro, as chamadas leis interpretativas. Né? A LINDB é uma lei interpretativa, ela não diz tem que fazer assim, tem que fazer assado, tem que fazer, né? Então, ela é uma lei interpretativa porque ela traz parâmetros interpretativos, critérios interpretativos, né? Tanto que é uma lei de introdução ao direito brasileiro, agora também com regras próprias de direito público. Não tinha isso. Então, você especializa uma lei interpretativa para o direito público. E aí, depois você vem na segunda camada, você vem, por exemplo, CNJ, já no contexto pandêmico, né? Dizendo, olha, tem que aplicar a LINDB. Apliquem a LINDB, recomenda-se, né? Tem que aplicar, mas recomenda-se que vocês apliquem. Então, aí é uma sucessão, veja o que ela desencadeia, né? Daí, provavelmente, nós vamos chegar a esse método que você vem, assim, tentando construir aqui, né? A gente ainda não tem isso, porque a questão do método é experimental, né? E a partir de uma lei interpretativa, ele vai crescendo. Mas quando você tem o próprio judiciário, o próprio MP, que foi também, né, ali o outro grupo, né, que apresentou, super interessante, já sinalizando, né,
que determinadas leis, determinada forma de atuação, né, a forma de tomada da decisão, né, tem que ser informada por outros critérios e outros parâmetros, outros estándares, aí a coisa começa a mudar. Né? Então, eu acho que tem um pouco isso que você trouxe. Né? Não sei se alguém do teu grupo quer falar bem rapidinho. Se puder fazer um comentário, professor, na verdade eu queria dialogar com um outro ponto que o senhor colocou na sua fala, sobre a questão de ser o pragmatismo, de alguma forma, intrínseco ao direito emergencial. E eu concordo, eu acho que pelo menos quando a gente considera as vertentes contextualista e consequencialista, fica difícil de fugir de uma resposta que leve em conta o pragmatismo. O contextualismo fica mais evidente, o contexto emergencial se impõe e não tem como fugir dele. O consequencialismo vem dentro do cenário de escassez. A emergência traz uma escassez e a gente tem que fazer escolhas difíceis sobre que tipo de valor, qual valor a gente vai privilegiar com os recursos que a gente tem. O que é mais difícil, eu deixo com a provocação para eventualmente, se outros colegas quiserem tratar do mesmo assunto, é a gente enxergar o antifundacionalismo. Principalmente no direito administrativo brasileiro, em que a gente tem tanto apego a ideias clássicas e que para quem só tem martelo, tudo vira prego, né? Então, se despir dessas ideias e usar o consequencialismo e o contextualismo para produzir algo novo, acaba sendo não necessariamente uma consequência imediata. Júlio, não, muito bom o teu ponto. O que eu fiquei pensando aqui? Que é a função da dogmática. Né? Então, assim, a gente tem que cuidar muito, realmente, é um ponto de atenção nessa virada, né? Nesse giro que a gente está fazendo, porque o antifundacionalismo, eventualmente, ele pode provocar o quê? Se não uma ruptura, que seria mais extrema, mas balançar demais as estruturas, né? As vigas mestras dessa dogmática. A função da dogmática é conferir estrutura, é conferir segurança à aplicação daquele ramo jurídico, né? Daquele direito específico, né? Então, eu acho que isso, veja, não é que está resolvido. Então, assim, não ao antifundacionalismo, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu acho que dos três eu concordo com vocês, né? Das três dimensões, né? E considerando o empirismo dentro do contextualismo, como vocês trouxeram, né? Muito bem, mas o antifundacionalismo ele tem que ter um cuidado. E acho que é essa crítica, por exemplo, que o Iga fez, alguns de vocês fizeram, tem que ter um cuidado, porque senão o que você tem como referência estruturante do sistema? Que é o papel da dogmática. Se você falar que né, não tem nada, para onde é que se vai? Aí é esse perigo todo que vocês estão trazendo. Então, não é você dizer não tem nada, mas eu acho que é questionar. Vamos lembrar das leituras, né? O que o pragmatismo propõe não é você aniquilar tudo. Você dizer, não tem referência nenhuma, ou nada disso importa. Não, eu acho isso perigosíssimo. Mas você se questionar, que é o que eu denomino, e eu tento fazer isso no meu dia a dia, com todos os temas que eu tenho que falar, capacitar, e não sei, é um controle de validade dos institutos, das teorias. Né? É um controle de validade que aí tem a ver com a realidade, em que aquele instrumental dogmático se insere. Ele pode ter sido criado lá no século XVIII, lá no século XIX, no século XX, que já está ficando para trás rápido, né? E aí você está no século XXI falando, gente, isso já não serve mais. Então não é assim, não serve, não quero, isso não é bom, não é um papel revisional, porque isso também a gente, me parece, né? Nós não podemos perder a dogmática de foco. Mas é muito interessante o que você trouxe, me fez pensar aqui, Júlio, obrigado. Vamos para o outro grupo? Bom, professor, queria tocar num ponto que você comentou a respeito da valorização das instâncias administrativas como local de tomada de decisão, que eu acho que vai muito em linha com a provocação que a Maria fez no final da exposição, que é o compromisso que esse legado vem com o fortalecimento da motivação do ato. Até para fins de controle, seja controle social, controle pelo Poder Judiciário, pelos órgãos de controle em si, esse momento, acho que ele deixou muito claro que a motivação do ato, bem motivado, né, até na hora eu acabei falando meio rápido, mas a motivação dos atos que a gente trouxe, ela tinha 6 linhas para regular toda uma área econômica ali,
Então, a motivação do ato ela é muito importante até para conferir segurança jurídica dentro desse contexto mais pragmatista, né? E parece, aí é uma impressão minha, posso estar completamente errado, se eu tiver, por favor, me corrijam, parece que a motivação, apesar de positivada já há muito tempo, na lei de processo administrativo, enfim, ela parece que ela vem em ondas no nosso direito. Cada momento ele vai focando em algum ponto do direito administrativo que precisa ser melhor motivado, seja na interpretação das normas, na criação das normas, agora com a LINDB, ou no controle, agora com a LINDB, seja antes no ato sancionatório. Parece que essa motivação ela vem sendo construída com o tempo e vem vindo em ondas dentro do nosso direito administrativo. É porque, Thiago, só para complementar, muito bom o que você está trazendo. E aí, veja, é um pouco a discussão que acaba se tendo também em relação a programa de integridade e cultura de integridade. É diferente. Então, você fala que existe um dever de motivação, né? Obviamente, os deveres são fundamentais, né, do administrador público, eles têm que ser observados, mas de existir o dever, né, de motivação, até você passar a ter uma cultura de motivação, aí já é né, digamos, você precisa de uma criação, você precisa de um processo, né, evolutivo, que é isso que você está trazendo. E aí é muito interessante, queria que vocês ficassem com isso, porque a gente vai trazer mais para frente no curso. A LINDB, no meu modo de entender, ela renova a relevância do processo administrativo. Ela renova, ela dá mais gás, ela dá novas cores ao processo administrativo. Então, é bem a linha do que você está trazendo mesmo. Né? Quer dizer assim, veja, não esgotamos o tema, ainda não temos uma cultura de motivação, então precisa de mais um incentivo normativo. Né? Então, veja, e isso vai sendo... até o momento que fica redundante, porque é que você já tem a cultura internalizada, a gente não tem, tanto não tem, porque nós estamos assim reprisando posturas administrativas, mas executivas, né, do poder executivo, prévias à reabertura democrática. Isso é um dado muito importante, como a gente não teve ainda essas culturas todas, né? Porque motivação, no fundo, é o quê? É contraditório, que vem da democracia. Como é que você vai contraditar alguma coisa se você não sabe qual que é o motivo da decisão? Né? Então, assim, essa discussão foi feita no âmbito do processo administrativo, mas agora é mais. A gente quer transparência, né? A gente quer melhores resultados, então a gente vai avançando. São ondas, né, Thiago? É isso que você está trazendo. Então, acho que é uma nova onda da motivação, talvez um outro sentido. E muito bem posto por você. Obrigado. Próximo grupo. Eu vou falar aqui pelo grupo, qualquer coisa o Flávio e o Alessandro me complementam. Fiquei pensando sobre essa questão do legado pragmatista, né? Não sei se o legado pragmatista, sinceramente, vai fortalecer uma interpretação mais concertada no futuro, ou se justamente vai ser o ponto que outros profissionais vão falar, não, aquilo lá era só naquele tempo, agora aqui vamos voltar para o normal. Não sei, sinceramente, eu fico com medo dessas coisas. Em relação à capacidade das instâncias administrativas, uma coisa que eu acho muito importante, o pessoal falou do Rio de Janeiro aí, né? Que aqui no Rio tem uma diferença muito grande entre a visão que se tem da máquina administrativa municipal da capital e do estado do Rio de Janeiro. E sempre que todo mundo que conhece o direito administrativo, o pessoal da PGE aqui do Rio de Janeiro, todo mundo sempre falou, olha, a máquina municipal é muito melhor. Por que a prestação de serviço do município é melhor? Porque a máquina é melhor, independente do prefeito, se for Saturnino Braga, se for César Maia, as coisas andam por si só. E no estado do Rio de Janeiro não era assim, enfim, tomara que seja assim. Então, a competência das instâncias administrativas realmente é importantíssima e, sim, faz muita falta. Não sei se o pessoal quer complementar. Não, só vou fazer um comentário polêmico, professor, se me permite. É duas linhas, e é um pouco do que a gente comentou também nas disciplinas que a gente teve na GV, e alguns colegas que são procuradores do estado e do município, eles falaram, não, muito legal, muito bom, mas no início da pandemia, o que socorreu todo mundo foi requisição, intervenção, encampação, foi um direito administrativo bruto, foi dito aqui, fato do príncipe, cara,
Mas, Administração, Alessandro, a volta perdão te tudo interromper. vai. Mesmo assim, eu entendo o que você está trazendo, é o meu artigo que é inédito. Eu falo sobre isso, tá? Mesmo assim, é o impacto da pandemia, porque nós fomos obrigados a revisitar esses institutos mais Sem clássicos. dúvida. Muitos deles estavam adormecidos. Isso tem um impacto na dogmática, é disso que eu estou falando. Então você revisita, você Concordo, confere nova concordo. roupagem, né? Claro, num enfrentamento, mas isso vai ficar na dogmática. E aí, se vier, como disse o Sérgio, uma outra crise, porque vai ter uma atrás da outra, a gente sabe disso. Agora a crise energética, aí vai morrer gente de novo, que não vai ter água, que não se... é o que vai acontecer agora. A gente está num momento pós-apocalíptico. Vamos ficar felizes que a gente vai terminar o dia hoje. A gente não sabe se vai terminar o dia amanhã. Não, não é querer ser, né? Mas é isso. Então, é muito importante que o direito continue a ser revisitado, né? Que ele não fique preso aí, nesse sentido, sim, o antifundacionalismo, né? Em critérios que já ou não se aplicam ou já não são suficientes. E os institutos que continuam existindo, que eles sejam revisitados, que haja um controle de validade, não para sua extirpação, mas que eles possam, né, ressurgir e eles possam estar ali naquele momento. Isso é um impacto, né? E continuar a existir. Eu acabei te interrompendo, mas só para não esquecer. Pode terminar, Alessandro. Não, era exatamente isso, professor. Eu concordo 100%. Eu acho que no primeiro momento, eu acho que houve um posicionamento de back to basics. Então, cara, vamos pegar o direito administrativo clássico e aplicar. E agora está havendo um refinamento nesse pensamento institucional após experiências e reflexões sobre a pandemia que abrem um novo leque de caminhos. E eu acho que esse leque vai Alessandro, desembocar inevitavelmente no fortalecimento da é o gestão. que eu venho falando, que a pandemia ela acabou sim empoderando o gestor. Agora, se a gente for ficar na disfuncionalidade da corrupção, a gente não vai ver esse crescimento. Ela existe, a disfuncionalidade existe, no comum e no emergencial. A gente vai ter que sempre lidar com isso, e temos instrumental para lidar com isso. Mas não pode ser um argumento, às vezes eu vejo isso, porque teve corrupção na pandemia. Mas corrupção de todo dia, no direito comum, no sistema comum. Então, senão a gente é como se fosse um eclipse, né? A gente não consegue ver a beleza do que se criou, e é exatamente isso. Então, tem sim o que eu chamo de um empoderamento da gestão pública, que é uma das vigas mestras ou das diretrizes da LINDB. Um reempoderamento do gestor público, né? Segurança, parâmetros de segurança. Mas muito bom, obrigado, Alessandro. Bom, próximo grupo. Acho que é o nosso agora. Eu queria fazer só um comentário sobre essa questão do legado, mas sobre a perspectiva do controle e da responsabilização pessoal. O caso que a gente analisou sobre a conduta dos médicos que foram levados ao judiciário, nós identificamos que houve, nesse caso, uma deferência à atuação desses profissionais, ainda que constatado algum erro de diagnóstico. Então, houve uma consideração sobre o contexto que estava sendo vivenciado, a consequência daquela conduta do médico de indicar ou não o Covid, a consequência que teria prática, e a gente entendeu que houve essa deferência e a empatia que o Eduardo Jordão menciona no artigo dele. Parece que o judiciário, ao exercer esse controle, calçou os sapatos de quem estava ali na linha de frente, entendeu a situação e conseguiu ponderar essas circunstâncias para decidir. Então, essa questão do legado talvez possa trazer um pouco mais esse aspecto que existe na LINDB e que, enfim, a gente espera que permeie aí as futuras decisões de controle. Muito bom, Otávio. E aí a gente não pode esquecer que a alteridade é uma característica do direito, né? Porque a simpatia ou empatia no direito é alteridade. É a característica da alteridade do direito. E assim, isso a gente não discute mais, né? Não, então... E aí ficava, na verdade, uma grande luta, uma grande guerra, né, entre gestor e controlador e gestor. E eu acho que a pandemia, ela, né? Porque é isso, gente, quando a gente... É que eu sou terapeutizado, né, Otávio? Então, assim, já são mais de 25 anos de terapia, análise, né? Então, assim, quando você vê a finitude, e todos nós estamos vivendo a finitude, tive alunos que morreram. Foram meus alunos no ano passado. Como que isso não vai me impactar? Como é que isso não impacta as pessoas? Eu tenho alunos de 34 anos com problemas cardíacos. E são internados.
Então, assim, o que eu quero dizer, quer dizer, o direito, ele acaba também, acaba virando um fetiche muitas vezes, né, Otávio? Assim, os órgãos controladores, todo mundo quer se proteger para se manter vivo, né? Mas quando vem a finitude na sua cara, né, diz, olha, não sei se eu vou viver amanhã. Eu não sei, posso sair, aí acabou, peguei a Delta, ela fica comigo e me leva embora. Né? Isso vale para qualquer pessoa. Então, isso também está mudando. Eu acho que a pandemia ela tem justamente isso que você trouxe. Não é só um tema jurídico, ela é um fato jurídico também, porque ela impacta a realidade. Né? Então, tem enquadramentos, como diz a Rebeca, né? Lá no parecer da AGU, eles fizeram enquadramentos. Olha, impactou, eu tenho que resolver a situação aqui. Mas eu acho que a finitude ela traz de volta o back to basics, né? Que a gente estava falando aqui, que é o que o Alessandro trouxe muito bom. Traz isso, mas traz na origem do direito também. Afinal de contas, o que é esse direito? Né? Mas obrigado, Otávio. Professor, posso falar 30 Claro, segundos no relógio? Claro, por favor. Dentro dessa ideia de legado, a gente tem muito falado assim, questões das decisões, etc. Mas assim, eu queria trazer um legado que esse já ficou e que é uma das coisas mais assim, tradicionais do direito administrativo, que é assim, o controle de presença do servidor público, aquele negócio de cara crachá, de ir na repartição, de sentar, de bater um ponto. E a pandemia, ela deu uma virada tremenda nisso com os trabalhos à distância, né? É uma coisa que não tem mais volta. Assim, aqui no GDF mesmo, o governador soltou um decreto anteontem falando assim que agora o teletrabalho é definitivo aqui. Isso é uma baita de uma virada em tudo, né? Assim, a economia, de se repensar até assim, prédios de administração pública, se um órgão precisa de tudo aquilo, de equipamento, questões patrimoniais, né, de acervo do órgão. Acho que isso tudo já é um legado muitíssimo positivo e que praticamente ninguém comenta muito, né? E que tem um impacto de economia tremendo. Não, muito bem lembrado, Flávio. A gente está discutindo, né, questões às vezes mais de institutos jurídicos e tal, mas aí você tem essa prática da gestão. Você está falando da prática ou da praxis, né? Então, para além desse pragmatismo, vamos dizer assim, você tem a praxis também, que é o fazer. Né? E a praxis administrativa tradicional também está sendo impactada por todo esse momento. Né? Quer dizer, o modo de executar, exercer as competências administrativas, as tarefas administrativas. Né? Então, você vai ter o trabalho remoto, você vai ter o trabalho à distância, enfim, vai ter uma série de outras situações importantes já se sedimentando em um curtíssimo espaço de tempo. Bem lembrado. Acho que temos o SEVES e acabou, né? Professor, só uma observação, 15 segundos. Claro, Saulo, por favor. 15 segundos, rapidinho. Em linha com essa deferência que tem tido a administração pelos órgãos de controle, pelo próprio judiciário, me parece que também eles se viram impactados na sua própria função atípica, de ordenar pessoal, contratos, enfim, se manter funcionando. E aí vestiram a pele das dificuldades que o gestor sofreu nessa pandemia. Mas era só isso, professor. Não, muito bom, Saulo. É a alteridade que eu mencionei, né? Que é uma característica do direito que foi se perdendo. Se a gente que aplica o direito não sabe mais o que é alteridade, quer dizer, que é estar no lugar do outro, considerar o outro, quer dizer, qual é o sentido da nossa existência jurídica aqui? Né? De que tipo de jurista que nós somos? Então, acho que tem uma certa... o que você está trazendo, Saulo, eu tenho pensado muito sobre isso, e eu termino esse meu artigo que acho que sai essa semana, com um dos impactos da pandemia é a reumanização do direito administrativo. Um dos impactos da pandemia. Né? Do direito como um todo, mas falando da minha área, do direito administrativo. Seves, agora é você, mas com uma roupagem diferente, né, Seves? Uma roupagem diferente que eu vou entrar em reunião, já estou até sendo convocado, né? Eu estou cobrindo um colega que está com Covid no escritório, eu estou trabalhando dobrado esses dias, né? Estou botando uma média de quase 20 horas por dia no escritório, tem sido puxado, né? Estou tendo que trabalhar por 2. Enfim, dito isso, já me comprometi aqui, o André me mandou mensagem por inbox, estou falando para a turma que, para compensar, eu vou vir com uma roupa ainda mais elegante na próxima aula, camisa do Vasco, já vou deixar separada aqui para vocês se sentirem mais prestigiados, ver que o Saulo no nosso seminário, não. Que eu mandei um dedão para cima.
Tamo junto, Saulo, é isso aí. Agora, pessoal, vou responder diretamente, tentando dialogar com a turma. Acho que a questão é a seguinte, olhando, Justino, pelo que você falou com relação ao pragmatismo, se é algo que seja um legado da pandemia, eu acho que talvez o pragmatismo ele seja tipo o aplicativo Zoom do Instituto Jurídico, porque é algo que a gente já vinha trabalhando há muito tempo, e assim, se por um lado, e aí eu vejo com Grano e Salles essa questão, que se realmente, por um lado, a necessidade, principalmente, da gente reforçar o poder do Estado, né? E, por exemplo, o Floriano, ele fala muito isso no interesse público e regulação estatal, quando ele fala, na verdade, da consolidação do direito administrativo em torno do polo autoridade, que é a necessidade de fortalecer o exercício de poder extroverso do Estado no momento de crise. Então, no momento de crise que a gente precisa de solução rápida, pode ser que o judiciário se sinta compelido e isso, de fato, dê um reforço para o gestor público. Por outro lado, e foi o próprio André que suscitou, aqui no Rio a gente tem visto uma série de escândalos, e eu acho que isso pode deixar uma imagem negativa. Então, como eu falei, uma espécie de espada de dois gumes, né? Porque a gente uma faca de dois gumes, talvez, ela corta para os dois lados. A gente olha, por isso, por um lado, a necessidade de fortalecimento do poder do Estado para garantir a implementação de soluções rápidas e práticas. Ela vai militar em favor de uma intensidade menor de controle, mas, por outro lado, você vê escândalos que são coisas muito salientes, ainda mais que mexem com saúde pública, que é sempre um tema muito marcante, sobretudo num tempo de pandemia, pode deixar uma marca, ainda mais porque, questão do Zé Vicente, né? A gente parece ter uma premissa aqui de que discricionariedade é sacanagem no momento do controle. Né? Então aquele artiguinho clássico dele pro Jota, né? Assim, que é bem o estilão dele, meio provocativo. Então, assim, e tudo isso eu acho que chega num ponto que a Rebeca pegou muito bem, que é a questão do método. E aí, Justino, você complementou também, e uma coisa que eu concordo. A LINDB é uma lei que prescreve um método decisório, mas aí entra naquela discussão que eu já tive com o Bernardo, na última aula, e acho que ele retomou um pouco isso no chat, que é o seguinte: não adianta você ter uma lei que prescreve um método decisório se ele não é usado tanto por advogados, porque o advogado, acho que quando a gente falou isso, quando ele formula o pedido, como o juiz está adstrito ao pedido e aos fundamentos, ele de certa forma limita o espaço decisório do juiz, e por outro lado, não adianta a gente prescrever um método se o juiz ele vai continuar decidindo da mesma forma. Daí entra aquela minha inquietação aí, Zé, no começo. Desculpa te interromper, Claro. chamando a atenção para as duas recomendações do CNJ. Né? Porque a primeira nem menciona a LINDB, mas era na linha da LINDB, então nem de 2020, e também Toffoli. Aí a segunda já, né, quer dizer, já com uma certa vivência de pandemia, né, e aí já com o Fux, já mencionando a LINDB. Então é um acréscimo, né, assim, importante. Pode voltar. Eu concordo. Não, e eu concordo, meu ponto é esse: a gente precisa, na verdade, privilegiar a consolidação desse método decisório. E aí eu acho que entra. E aí, nesse ponto, eu acho que a gente diferenciar ativismo de pragmatismo pode ser relevante, no sentido de a gente considerar uma decisão ativista como uma decisão que pode ser consequencialista, mas sem estar adstrita a um método e que privilegia o voluntarismo do juízo. E aí é o que eu falei: para você decidir de forma ativista, o juiz ele não precisa estar vinculado a um método legalmente prescrito. Então, acho que a gente não está tanto pensando numa implementação de um consequencialismo, mas como vincular esse consequencialismo a um método que seja contrastável, falseável e que seja facilmente rastreável pelas partes e pelos jurisdicionados de uma forma geral, para que a gente consiga ter também um corpo jurisprudencial que faça um certo sentido. Perfeito, né? Eu tenho pensado muito nisso também. Muito bom, Sérgio. Obrigado, viu? Bom, pessoal, nós vamos só encerrar a gravação e eu tenho só alguns avisos para vocês, tá bom? Excelente, parabéns a todos os grupos, foi uma super... Eu vou pedir só para alguém passar os avisos no grupo, tá bom, porque fique à eu estou vontade, sendo já realmente chamado para reunião agora. Tá bom, Daqui a fique à pouco eu vou vontade. Valeu, tchau, gente.